A menor das 7 cidades de Apocalipse recebe a maior carga. Nós vamos ver que Tiatira não era conhecida como outras cidades, como a cidade de Éfeso, que era conhecida pela religião, como outras que eram conhecidas por ser cidades políticas. Tiatira, ela era diferente, irmãos. Ela era conhecida como um centro industrial. Tiatira, ela possuía muitas fábricas de metalurgia, de couro, de tecelagem, de tintura, de olaria. Tiatira era uma cidade onde pessoas desempregadas pensavam: eu vou mudar, eu vou habitar para Tiatira, porque lá encontrarei trabalho, devido à cidade que tinha muitas empresas. Nós vamos ver, irmãos, que esta cidade vai iniciar uma igreja, uma obra de Deus. E essa igreja, essa obra de cristãos que temiam a Deus, que serviam ao Senhor, nós não sabemos ao certo quem foi que iniciou essa obra na cidade de Tiatira. É provável, ou alguns historiadores falam de Lídia. Lídia é aquela que está em Atos capítulo 16, que diz que quando Paulo chegou na cidade de Filipos, Paulo, como não tinha um lugar, um tempo separado para oração, Paulo foi orar, irmãos, na beira do rio, porque lá se ajuntavam algumas mulheres para buscar a Deus, que tinham práticas judaicas. E Paulo, como não tinha um tempo, olha a importância de ter uma casa, de ter um tempo para orarmos, para buscarmos a Deus. Como naquela época não tinha, Paulo foi para o rio orar. Quando chegou lá na beira do rio, ele começou a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Lídia, ela tentava, ela prestava atenção, ela dava tinha uma reverência, melhor dizendo, a Deus, escutando a palavra que Paulo pregava. O texto diz que Deus abriu o coração dela, Deus abriu a mente dela e ela compreendeu o Evangelho, porque Deus abre mente e coração de quem respeita a palavra dele, porque Deus abre mente e coração de quem tem reverência pela palavra dele, porque Deus abre a mente da sabedoria para quem valoriza a palavra dele. Aí a Bíblia vai dizer que Lídia, que era o quê? De Tiatira, vendedora de púrpura. O texto vai falar que Lídia era dessa cidade, de Tiatira, e que ela vendia púrpura, era uma comerciante. Então acredita-se que Lídia foi uma das pessoas que, após se converter, que após encontrar com Jesus, não reteve Jesus só para ela. Lídia chegou na casa, Lídia chegou na cidade de Tiatira, Lídia chegava para os seus clientes, para os comerciantes, para os fornecedores, e pregava a respeito de Jesus. E isso foi convertendo pessoas e a igreja foi crescendo. Então Tiatira, a Bíblia vai falar no livro de Atos 16 que Lídia era de lá. Agora o Senhor Jesus vai falar para João escrever a carta e endereçar à igreja onde estava em Tiatira. E como falamos em outras oportunidades, eu não vou me deter hoje, ele diz ao anjo da igreja, que refere-se à liderança da igreja:
O Senhor Jesus vai se apresentar, irmãos, mas vai se apresentar diferente do que Ele se apresentou para as outras igrejas. E qual vai ser a apresentação de Jesus, pastor? O texto diz que Ele começa a dizer: isto diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Senhor Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira com essas três características. Primeiro falando, isto diz o Filho de Deus. O Senhor Jesus começa afirmando a sua identidade, a sua autoridade divina. Como se dissesse: quem está falando aqui, igreja. Quem mandou João escrever aqui, igreja. Quem mandou a mensagem para vocês, igreja, é Jesus, o Filho de Deus, que é também Deus. Aí ele vai dizer que tem os olhos como chama de fogo, que significa que tudo vê, visível e oculto, que tem olhos como chama de fogo, que vê as ações e que contempla também as intenções. Aí ele vai falar que tem os pés semelhante ao latão reluzente, ou de bronze, que simboliza firmeza, juízo e autoridade de julgar. O Senhor Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira dizendo que Ele é Deus e que Ele tinha autoridade, poder. Ele que via tudo com os olhos de fogo, Ele que tinha os pés de latão reluzente. Ele estava dizendo: eu sou Deus que vejo todas as coisas na igreja e que sou Deus para julgar com firmeza e justiça. E isso, essa apresentação dele vai indicar que vai vir coisa forte para aquela igreja. Ao ele se apresentar: eu sou Deus que vejo tudo e que tem os pés como latão reluzente, como bronze. Eu sou Deus que vejo, que tenho autonomia, que tenho autoridade, que tenho poder para julgar todas as coisas. Ele pode, irmãos. O Jesus que se apresentou para a igreja de Tiatira está falando contigo nesta noite, que Ele veio como homem, mas Ele nunca deixou de ser Deus. O Jesus que se apresentou para a igreja de Tiatira, que veio como cordeiro morrer na cruz do Calvário, também é Deus que vê, que sonda, que tem autonomia, que tem autoridade. É esse Jesus que é Deus, dono de tudo e dono de todos. Ele está dizendo para nós nesta noite: eu sou Deus, eu tenho o poder de tirar a vida e de dar a vida. Ele está dizendo nesta noite: eu sou Deus, eu tenho o poder de abater e tenho o poder de levantar. Jesus está falando conosco nesta noite dizendo: eu sou Deus e tenho o poder para perdoar alguém e também para condenar alguém. Ele está dizendo: eu sou filho de Deus e tenho o poder para ferir alguém e também tenho autonomia para sarar. Eu sou Deus, tenho poder e abundância para dar a quem quero, mas para tirar também de quem eu desejo. Eu sou Deus para escolher quem eu bem quiser e para excluir e para cortar quem eu desejar. Jesus é Deus, irmãos. Alá, socandará, pandace. Anamanda candará, chorele calabandai.
Jesus se apresentou para a igreja de Tiatira e está falando conosco nesta noite. Eu sou Deus e tenho poder para fechar qualquer e todas as portas, mas tenho poder para abrir todas as portas que eu quiser, porque eu sou Deus. Ele é Deus. Nós servimos e adoramos a um Salvador, a um Senhor que é Deus, que tem autonomia, que é soberano, que tem autoridade para agir, e ninguém pode impedi-lo, ninguém pode dizer assim para ele: olha, aqui o Senhor não faz, aqui o Senhor não manda, aqui o Senhor não governa. Só se ele não fosse Deus, mas como ele está dizendo que é Deus, eu creio na palavra e eu creio na divindade dele. Ele está dizendo: eu faço o que quero, eu é que mando, eu é que ordeno, eu faço o que eu quero, e mesmo o inimigo não querendo, e mesmo alguém se opondo, eu faço porque tenho poder para isso. Aí ele se apresenta para a igreja de Tiatira e vai dizer assim: irmãos, conheço as tuas obras, primeiro, segundo o teu amor, terceiro o teu serviço, quarta a tua fé, quinta a tua paciência, sexto que as tuas obras são maiores do que as primeiras. Olha que coisa tremenda, que igreja maravilhosa. O Senhor diz: eu conheço, igreja de Tiatira, as obras de vocês, que quer dizer as motivações e as intenções, o amor de vocês, o amor por Deus, o amor pelas pessoas e o amor pelo serviço a mim. Conheço o serviço de vocês, o trabalho e as ações, conheço a fé de vocês, a confiança, a segurança que vocês têm em mim, conheço a paciência de vocês, que significa a perseverança, a resistência, a resiliência em suportar dificuldades, momentos difíceis. Aí, para finalizar, ele vai dizer: e que as tuas primeiras obras são maiores que a primeira. Olha que coisa fenomenal. Nós estamos diante de uma igreja diferente da igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus se apresentou para a igreja de Éfeso e disse: olha, eu conheço a obra, o fruto de vocês, a paciência, porém eu tenho contra vocês que vocês caíram, diminuíram, retrocederam no amor de vocês. A igreja de Tiatira, o Senhor Jesus fala diferente. Ele não diz: olha, que vocês caíram, mas fala: olha, eu tenho visto que vocês não têm retrocedido, que vocês não têm diminuído, que vocês, pelo contrário, têm aumentado, que vocês estão crescendo, que vocês estão avançando, que vocês estão evoluindo. Diferente de Éfeso, a igreja de Tiatira não só começou bem, mas continuava crescendo. Isso vai nos mostrar que é possível alguém que começou bem continuar bem. Alguém que começou bem continuar crescendo. Isso vai nos mostrar que é possível. Alguém que começou amando a Ele no começo, que esse amor, ao passar dos dias, semanas, meses e anos, não venha diminuir. É possível com que alguém que me escute nesta noite, que se converteu e amando a Jesus, o tempo passa,
que é possível com que alguém que começou dedicado continue fazendo mais e mais para Deus. Isso nos mostra que é possível alguém que começou com muita fé, animado, mas continua crescendo na fé para com Deus. Oxalá que fôssemos como os irmãos de Titi, que estivéssemos na nossa jornada com Deus crescendo na fé, crescendo no trabalho, crescendo no serviço, crescendo no amor para com Ele. É possível, irmãos. É possível. Você já é uma bênção como você é, já faz o que você faz, já crê como crê, ainda crer mais ainda amar mais ainda dedicar mais ainda, para que eu ou você, para que nós possamos ouvir da boca dele, como a igreja de Tiatira está ouvindo. Eu tenho visto que você tem evoluído na fé, eu tenho visto que você tem evoluído no conhecimento, eu tenho visto que você tem evoluído na oração, eu tenho visto que você tem evoluído na unção, eu tenho visto que você tem evoluído na generosidade, eu tenho visto que você tem evoluído na minha presença. É possível, irmãos, e isso nos ensina que pode ser diferente. Eu sei que nós estamos cercados de pessoas que a probabilidade é que vamos ouvir muitos. Eu comecei bem, mas eu estou frio. Eu comecei animado, mas estou desanimado. Eu comecei fervoroso, mas estou gelado. Eu comecei amando, mas estou indiferente. A probabilidade é que você ouça mais pessoas assim, mas eu quero dizer que ainda que uma minoria, você vai encontrar homens e mulheres que, além de não retrocederem na sua fé, continua crescendo no amor, na fé, na dedicação para com Deus, continua aumentando o amor dela, ela continua buscando, ele continua servindo, ele continua fazendo mais para o Deus dele. Então, olha, irmãos, para essa palavra tem esperança. Aleluia. De que o tempo não vai te esfriar, de que o tempo não vai te desanimar, de que o tempo não vai te enfraquecer, de que o tempo não vai te acomodar, de que o tempo não vai te paralisar, de que você vai crescer espiritualmente, de que você vai ampliar espiritualmente, de que você vai evoluir espiritualmente, de que você vai crescer cada vez mais dedicando e se apaixonando por Deus espiritualmente. Eu acredito como das 7 igrejas teve Tiatira, que estava nessa evolução. Deus vai colocar alguém, ou tem alguém na sua vida que está evoluindo espiritualmente para te encorajar, para te animar. Aleluia. Que o Senhor te faça crescer mais a partir desta noite. Que você seja como Tiatira. Ou que você possa, a sua fé possa ser aumentada, o seu amor possa ser renovado, a sua entrega possa ser com mais intensidade. Em nome de Jesus, você não vai retroceder, você não vai diminuir, você não vai paralisar. Não, você vai crescer. Em nome de Jesus, eu profetizo e libero esta palavra de Deus sobre a sua vida. Se alguém disse o contrário, que caia por terra toda a palavra contrária. A palavra de Deus para a sua vida é essa: você vai evoluir, você vai crescer, você vai aumentar mais e mais na presença
mas de fato não era, irmão. Era uma igreja que tinha muitas qualidades, mas que não era uma igreja perfeita. E por que, pastor, o senhor acredita que não era uma igreja perfeita? Visto que o Senhor Jesus falou das obras, do amor, do serviço, da fé, da paciência, que eles estavam crescendo cada vez mais. Porque o versículo posterior, o Senhor Jesus vai falar assim para eles: eu conheço. Aliás, versículo 20: mas tenho contra você, após elogiar, o Senhor Jesus vai falar: mas tenho contra você, contra ti, o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O Senhor Jesus vai dizer, vai apontar algo que estava errado com aquela igreja, algo que estava errado com aqueles cristãos. E após elogiar, agora ele vai corrigir. Mas tenho contra ti. Jesus, ele amava aquela igreja. E quem ama, elogia. Quem ama, reconhece os valores, como ele fez com aquela igreja. Porém, quem ama, corrige. Quem ama, confronta. Quem ama, repara. Quem ama, conserta. E ele, por amor, elogiou. Por amor, reconheceu as qualidades e virtudes. Porém, agora, por amor, vai corrigir algo. Vai corrigir uma falha. Vai corrigir um defeito. Vai corrigir um pecado que estava na igreja. E que pecado seria esse, pastor? O texto fala: qual seria o erro? Qual seria a falha? Qual seria o pecado? O Senhor Jesus vai dizer: o tolerar, o consentir, o aceitar, o compactuar. Aquela igreja estava tolerando, consentindo, aceitando algo que era errado. E se eles faziam isso achando que era amor, tolerar o erro não é demonstração de amor. Aceitar o erro não é demonstração de amor. Compactuar com o pecado não é demonstração de amor. O Senhor vai corrigir. Tenho algo contra vocês. O que eles estavam tolerando, para que o Senhor Jesus corrigisse e o repreendesse. Não tolere, irmão, seja dos seus filhos, seja dos seus irmãos, seja de qualquer pessoa, achando que você o ama e que você não vai falar a verdade. A verdade é que alguém que tolera o que é errado e não fala e não corrige, não está amando. Porque o amor vai levar a pessoa a combater e a corrigir o erro, para que a pessoa mude. E o que a igreja tolerava? O versículo vai dizer: a igreja estava tolerando que Jezabel, uma mulher que se dizia, essa mulher se autotitulava como profetisa. Ela ensine e engane os meus servos. Entenda, naquela igreja de Tiatira tinha uma mulher que ela dizia ter um título espiritual. Ela falava: olha, eu sou profetisa. E ela não falava que era profetisa do inimigo. Ela falava: eu sou profetisa de Deus. Deus me escolheu. Deus me chamou. Deus me separou. Eu sou profetisa de Deus. Só que o conteúdo dela, só que a mensagem dela, o Senhor Jesus vai dizer que ela se autotitulava e ensinava para a igreja o que era errado. Ele vai dizer: eu tenho contra vocês porque vocês permitem, vocês toleram, vocês dão oportunidade com que esta mulher,
chamada Jezabel, ensine e engane a minha igreja, os meus servos. Irmãos, tem uma personagem no Velho Testamento chamada Jezabel. Ela casou com um rei de Israel chamado Acabe. E essa mulher, ela trouxe uma destruição terrível para Israel. Acabe se uniu com ela, e ela infiltrou no povo de Deus, promovendo idolatria, perseguição aos profetas e corrompendo o povo de Deus. Está vendo que é uma coisa bem sutil? Está vendo que é uma coisa que entra, mas que sorrateiramente, e depois traz uma destruição. E a igreja estava tolerando. Ou seja, quando o Senhor Jesus falou, olha, Jezabel usou o nome do Antigo Testamento, isso pode indicar que não seria o nome dela exatamente, mas que seria o título ou o espírito que agia na vida de Jezabel lá no Velho Testamento, estava agindo também na igreja do Novo Testamento. O espírito que promovia idolatria, o espírito que perseguia os escolhidos de Deus, o espírito que estava corrompendo com o povo de Deus, adoecendo a igreja. E o Senhor vai dizer, eu tenho contra vocês porque vocês permitem que ela ensine e engane ao meu povo. Ensine, engane para que eles possam. Aí ele vai dizer assim, para que eles se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aquela mulher tinha uma mensagem, aquela mulher tinha um ensinamento, que ela dizia assim para a igreja, entre alguns ensinamentos, é que as pessoas deveriam provar do pecado para conhecer as profundezas de Satanás. Ela ensinava que a igreja não deveria se separar, se santificar nas coisas erradas. Não, ela dizia, não, tem que conhecer mesmo, tem que aproveitar, tem que cair para ver como é que é as profundezas do inimigo, para ter experiência. Ela falava isso, levando muitos a se corromper. Irmãos, isso vai nos ensinar, nós precisamos vigiar. Igreja é coisa séria, fé é coisa séria, palavra é coisa séria, envolve salvação, envolve vida eterna, e nós temos que ser seletivos, nós precisamos ter discernimento com questões espirituais. Não é toda doutrina que devemos abraçar, não é todo espírito que devemos apoiar. A Bíblia fala, provai os espíritos, examinai as escrituras. O próprio Jesus falou, examinai as escrituras. Então aquela igreja era muito boa, mas estava tolerando algo que aos olhos do Senhor era abominável, era errado. Cuidado com o que você compartilha nas redes sociais, cuidado com o que você fala concernente à palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não compartilharmos, para não levarmos à frente aquilo que não condiz com a palavra de Deus. É importante compartilhar, sim, é importante usar as redes sociais, sim, mas é só ter prudência, é só selecionar, é só analisar. Porque olha o que o Senhor Jesus falou, eu tenho contra vocês uma questão, porque vocês estão tolerando, estão apoiando com que ela faça isso na minha igreja. E o que o Senhor Jesus fez com ela? O
versículo 21, ele vai dizer assim: eu dei-lhe um tempo para que se arrependesse. Olha que coisa tremenda. Jesus, sabendo de tudo que acontecia, de tudo que era ensinado, ele vai dizer assim: olha, eu tenho visto, meus olhos é como chama de fora, eu tenho visto ela ensinar, ela falar errado, ela influenciar as pessoas a pecarem. Porém, eu dei um tempo para que ela se arrependesse. Ele não julgou ela de imediatamente. Ele não sentenciou ela de pronto. Ele não decretou instantaneamente quando ela começou a ensinar. Ele poderia, vou colocar logo o fim. Aquela mulher poderia ter morrido no primeiro dia que ela estava fazendo o que era errado. Mas ele não fez isso. Ele falou: olha, eu dei um tempo para que ela se arrependesse. Quer dizer, eu dei um prazo para que ela mudasse. Eu dei uma chance, um tempo para que ela parasse de fazer isso. E esse tempo, irmãos, que Deus deu para ela é o mesmo que Ele deu para mim e para você. E por isso que nós estamos aqui. Porque se Deus fosse agir, se Deus fosse julgar-nos imediatamente, irmãos, quando nós errássemos, quando nós falhássemos, nós por certo não estaríamos mais aqui. Porque Deus é um Deus longânimo. Deus te deu oportunidades. Deus me deu oportunidades e por isso nós estamos aqui. Ele foi longânimo para conosco. E é por isso que tem outras pessoas que estão aí ainda, que às vezes nós não temos a paciência com eles que Deus teve conosco. Porque Deus está sendo longânimo para com eles. Deus está dando chance, Deus está dando oportunidade para que eles se arrependessem. A oportunidade é para quê? Jesus ele vai dizer: para que se arrependesse. O tempo, irmãos, de oportunidade que Deus dá para alguém, não é para continuar fazendo, não é para continuar pecando, não é para insistir na situação ou no erro, não. Deus não julga logo para que a pessoa mude, para que a pessoa se arrependa. É por isso que Deus dá oportunidade. E você está aqui porque você aproveitou a oportunidade. Talvez se você não tivesse aproveitado, você não estaria mais aqui. Provavelmente, eu creio que muitos que cometeram, se não tivesse abraçado a oportunidade, talvez alguns foram até na última oportunidade de Deus, abraçaram, está aqui até hoje na presença de Deus. Deus está mandando eu te dizer: não lance fora. Eu fui longânimo contigo, eu te dei inúmeras oportunidades. Não jogue fora as oportunidades que eu te dei. Então Deus dá oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas mudem, para que as pessoas cessem de pecar, mude de postura, se converta. Ele dá oportunidade para com isso. E ele falou: olha, eu tenho oportunidade para essa mulher que se diz profetiza, Jezabel, para que ela mudasse. Deus dá oportunidade para mudança, irmãos, não que ele apoia. Muitas pessoas, elas pensam, Satanás engana elas dizendo assim: olha, se você está fazendo e ainda Deus não fez nada, é porque Ele te entende. Se você continua nesta prática e tudo está dando certo, é porque Deus está apoiando. Se você continua assim e nada de ruim acontece, é porque nada vai acontecer. E isso não é verdade, irmãos.
Isso é mentira do inimigo. Porque se tem alguém que quer que você continue na prática pecaminosa, não é Deus, é o inimigo. Porque ele sabe que uma hora ou outra as oportunidades são cessadas. E depois não terá mais oportunidade. Então ele falou: tem oportunidade para esta mulher se arrepender. E o que ela fez? Ela fez, pastor, como eu fiz, se arrependeu, abraçou a oportunidade, abraçou a causa. Jesus vai dizer assim no versículo 21, irmãos: dê-lhe tempo para se arrepender da sua constituição, e não se arrependeu. Diferente de você, essa mulher não se arrependeu. Jesus deu tempo, deu oportunidades, mas ela não se arrependeu. Ela não mudou. Ela continuou fazendo a mesma coisa, da mesma forma. Isso vai nos mostrar, irmãos, que tem gente que não muda. Tem gente que Deus dá oportunidade, que Deus fala, que Deus insiste, que Deus dá livramento, que Deus conserva, que a pessoa não muda como Jezabel. Ele falou: eu dei oportunidade para ela, para que ela se arrependesse, porém ela não se arrependeu. Tem pessoas que jogam as oportunidades de Deus fora. E aí o texto diz: ela não se arrependeu. Aí o versículo 22 vai dizer que esse tempo acabou. Aí o Senhor fala: eis que porei ela. Olha o que o Senhor vai falar: eis que eu, que dei a oportunidade, e que ela não quis, que dei chance, e ela jogou fora, que eu falava, e ela me ignorava. Eis que eu o porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ele vai falar para a mulher que ele deu muitas oportunidades. Ele falou: agora chegou o juízo. Agora vamos tratar. Agora vamos resolver. Porque o Deus que é longânimo também é o Deus de juízo. O Deus que dá oportunidade também é um Deus de justiça. E foi por isso que ele se apresentou para a igreja dizendo: quem está dizendo aqui é quem é o Filho de Deus, é quem tem autonomia e autoridade para julgar todas as coisas. Ele diz: eu vou fazer com esta mulher, eu vou colocar ela em cima de uma cama. A cama aqui, irmão, simboliza o lugar de sofrimento. Cama aqui simboliza enfermidade, dor. Eu porei ela em uma cama. Agora, o interessante, sabe por quê? Porque a cama que ela usava para ter prazer, para prostituir, para levar os outros a pecarem, agora será o local de sofrimento dela. Agora será o local que aonde vai trazer tormento para ela. A cama que outrora ela se prostituía, tendo prazer, o Senhor Jesus falou: agora eu vou colocar ela na mesma cama, mas não para ter prazer, mas não para ter alegria, mas para sofrer. As coisas de Deus são sérias, irmãos. E nós não devemos brincar com a palavra do Senhor. E quem falou isso aqui, vocês lembram da introdução, foi Jesus que disse: eu sou Deus, eu tenho o poder de sarar alguém, mas eu tenho o poder também de adoecer, de colocar uma enfermidade. E agora, a cama de Jezabel, que seria, ou que outrora era um lugar de sono, um lugar de paz, um lugar de descanso,
se tornaria agora um lugar de tormento e um lugar de sofrimento. O juízo chegaria para aquela mulher, e não tinha ninguém mais para ela recorrer, e não tinha como ela evitar. Ela deveria ouvir antes, ela deveria escutar Jesus antes, ela deveria se sujeitar a Ele antes, mas ela ignorou por muitas vezes o que Ele dizia. Por que às vezes nós somos assim, irmãos? Por que às vezes nós somos assim? Só fechamos a porta depois do assalto, só acordamos depois da destruição. Por que nós somos assim? Por que nós não tomamos atitudes para prevenir? Por que nós não mudamos quando o Senhor fala logo conosco? Olha, anda aqui, anda por esse caminho, faça isso, faça aquilo. Nós não ouvimos o mundo, ouvimos o maligno, ouvimos a nossa carne que é contra a vontade de Deus, mas menos o Senhor. Aí quando chega um juízo, é difícil, mas é uma realidade. E que nós possa temer a Deus, não depois de adentrarmos em um vento, em uma tempestade, em um juízo, mas quando Deus falar conosco, deixa isso, entre por aqui, faça aquilo, abandone. Eu estou te dando tempo para melhoria, estou te dando tempo para arrependimento, estou te dando tempo para conversão, que nós possamos mudar. Esse texto, esta carta do Senhor para Tiatira vai nos mostrar, irmãos, um Jesus que esse mundo não prega, um Jesus que o mundo só anuncia que é amor, não mostra um Jesus que é justiça. E esse livro vai nos revelar que esse Jesus que é amor, ele também é justiça, e precisamos acreditar nisso. Aí ele vai dizer assim, ou seja, o pecado que nos oferece primeiro prazer, depois vai nos trazer dores. O pecado primeiro oferece o prazer, a liberdade de fazer o que a gente quer, a gente se sentir com essa sensação, quem manda sou eu faço o que eu bem entender, eu que sou dono da minha vida, enfim, eu vou praticar porque o pecado é bom para a carne, a princípio, mas após as consequências, consigo evitar de dores, sofrimentos e males. E talvez não é o que nós queremos ouvir, mas é o que precisamos, irmãos. É o que precisamos ouvir para que possamos temer cada vez mais a Deus e não dar ouvido ao inimigo que quer destruir com as nossas vidas. Só que, Senhor Jesus, ela estava fazendo o que era errado, sim, mas o que estavam fazendo com ela? Aí ele vai falar assim, olha, os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ele falou, olha, para Jezabel não vai ter mais oportunidade, vai vir um juízo, eu já sentenciei, vai vir uma condenação, vou colocar ela sobre uma cama. E os que adulteram com ela, ele falou assim, olha, se não mudar, se não se arrepender, vai vir tribulação para eles. Olha como ele é um caminho. Então, ela fazia tudo aquilo e tinha ainda os que apoiavam. Talvez achando assim, irmãos, eu não estou fazendo de uma forma ativa, eu estou sendo passivo, não vai ter problema nenhum para mim. Não, irmãos. O Senhor Jesus vai nos mostrar que quem de uma forma passiva apoia o erro, também traz para si consequências. Quem não pratica, mas apoia quem pratica, atrai para si tribulações. Então guarde isso no seu coração.
de nem praticar e de nem apoiar quem pratica. O texto vai mostrar que como é que o Senhor iria punir os que apoiassem. Ele vai dizer que eles apoiavam os falsos ensinos e erros dela. E ao fazer isso, traria consequências irreversíveis. Quem sabe, irmão, muitos ou alguém que me escuta nessa noite está passando por grande tribulação e está dizendo assim: Deus, eu não estou fazendo nada muito errado. Deus, eu estou temendo o Senhor. Eu estou obedecendo a tua palavra. Eu estou na tua presença. Por que eu estou passando por grande tribulação? Talvez você não está fazendo, mas você está apoiando quem faz. Talvez você não está fazendo, mas você está sendo indiferente. Está agindo de uma forma passiva com quem está praticando o que é errado. Aí às vezes a pessoa pensa: olha, eu não vou pagar. Jesus está falando que paga sim. Que sobre os que apoiavam, não de uma forma ativa, mas passiva, viria grande tribulação. E aí no versículo 23 ele vai falar assim: olha, e outra, eu vou ferir os filhos dela de morte. O versículo de número 23, olha, irmãos, a destruição que causa, que estava trazendo, ela atraiu para si, atraiu com aqueles que o apoiavam, e estava atraindo agora para os seus filhos. O Senhor vai dizer assim: ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Essa expressão filhos, eu fiquei a pensar, a pesquisar, existem duas linhas. Pode ser os filhos biológicos, ou pode ser os seguidores da doutrina dela. Aqueles que apoiavam, aqueles que recebiam, aqueles que abraçavam e que compartilhavam. O Senhor Jesus falou: eu vou feri-los de morte. A morte vão chegar até eles. Eu digo isso com muito temor e tremor. Eu prego esta mensagem nesta noite com muito temor e tremor, pois esta palavra é daquele que é Deus, daquele que tem poder de dar a vida e de tirar. Diante da presença dele, com muito temor e tremor, o Senhor falou para a igreja que haveria de trazer um juízo tremendo para os filhos daquela mulher. E por que isso? Ele vai dizer assim: olha, por quê? Para que as demais igrejas saibam que eu sou Deus. O juízo viria sobre Jezabel e sobre os seus filhos, para que os demais temessem e respeitassem a Deus. Ele ia agir daquela forma, irmãos, para que houvesse um temor, uma reverência diante dele, porque o que ela estava fazendo era contrária à vontade dele. Que não sejamos exemplos de juízo para ninguém. Que você seja um exemplo de boa fé, de bom exemplo para a sua casa, para a sua família, para os seus irmãos na igreja, aonde você estuda, aonde quer que você vá. Que sejamos bons exemplos de Deus, irmãos. E não que Deus te guarde, que não nos guarde um dia sermos motivos de juízo de Deus, para que os demais em nossa volta olhem e falem: Deus, não é brincadeira, né? Fulano brincou com Deus, pagou um preço alto. Com Deus não se brinca. Tal pessoa zombava de Deus, tratava Deus com descaso. Olha o que aconteceu com ele. Que sejamos bons testemunhos das
as obras da glória de Deus para contagiarmos outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa, por que nós temos a tendência de seguir os maus exemplos? Por que nós temos a tendência de rejeitar, de desprezar os bons exemplos e seguir os maus? Esse texto vai nos mostrar que aquela igreja, que muitos dos irmãos tinham bons exemplos lá, mas deixaram de olhar para os bons exemplos e seguiam os maus exemplos, compactuando, apoiando Jezabel e agora trazendo juízo e sofrimento para a vida deles. Olha, irmãos, para que um exemplo? Procure se inspirar em quem é temente a Deus. Você não é obrigada e obrigado a seguir maus exemplos. Se você tem um mau exemplo em sua casa, se você tem um mau exemplo na igreja, se você tem um mau exemplo na escola, se você tem um mau exemplo no trabalho, você não é obrigado a seguir. Olhe para os bons exemplos que tem na sua família. Olhe para os bons exemplos que tem na igreja. Olhe para os bons exemplos que tem no trabalho. E siga. Ah, pastor, não tem nenhum bom exemplo lá não. Tem a palavra, siga a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus, pois ela é o nosso maior exemplo. Ele vai dizer: todas saberão que eu sou o Senhor. Ele fez um alerta para todos. Aí ele vai dizer assim no versículo 24: mas vos digo a vós e ao restante que estante atira, a todos quando não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra casa não vos porei. Aí ele vai dizer que naquela igreja não era todo mundo que seguia aquela doutrina daquela mulher, que naquela igreja não é todo mundo que abraçou e que apoiou aqueles ensinamentos. Ele vai dizer: mas o restante que não tem esta doutrina e não conheceram. Ele está se referindo a um povo que era fiel. Naquela igreja havia os que se corromperam, mas lá também havia os que eram fiéis. Irmãos, é por isso que eu bato na tecla, é por isso que eu insisto. Vamos estudar a palavra, vamos conhecer a palavra, vamos buscar entender a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. Eu vou falar para vocês: Satanás não é brincadeira. Satanás conhece as escrituras, porém ele distorce as mesmas. E muita gente está caindo nos laços dele. Muita gente enganada. Muita gente achando que está agradando a Deus, mas está agradando o inimigo, por falta de conhecimento da verdade.